Vamos agora para Roma Antiga falar de Termeromê Nové. Eu espero que eu esteja falando da forma menos errada, ou pelo menos é mais certo falar dessa forma do que Termae Romae Novae. Aí fica mais esquisito ainda. Ou Terme, Romai, Nové, ou qualquer outra aportuguesada aí do nome desse anime. O melhor Isekai em muitos anos? Assim, em completude, com certeza. Em completude, com certeza. Porque, pasmem, isso daqui pode ser classificado facilmente como um Isekai. Porque temos o Lucius Modestus. Eu adoro esse nome, inclusive. Muito bom esse nome. Que ele é um arquiteto romano. E dentro das suas... das suas criações, né? De todo a sua vida em volta de fato de fazer casas de banho e aprender mais e aplicar mais esse conhecimento que é até familiar, vem desde os antepassados dele, se eu não me engano, até antes do avô dele, se eu não me engano. Uhum. E ele, num meio de um banho, né, que ele tá tomando, ele acaba se afogando e indo parar no Japão moderno. E quando ele vai pro Japão moderno, ele começa a ver que nesse Japão tem muitas coisas que no contexto histórico dele não existe. Muita tecnologia nova, literalmente dentro do contexto de casa de banho, de banhos em geral, de banheira, tudo que está associado a um banheiro, vamos dizer assim. Termeromê, ele vai aproveitar desse ambiente, desse choque cultural e o Lucius, através de testes, através de associação, vai entender essa nova tecnologia, esse novo ambiente que ele está e eventualmente voltar para o mundo dele, né, de formas distintas, inclusive que isso acontece, para pegar e aplicar justamente algo novo que ele aprendeu numa realidade que é possível dentro do ambiente dele. Tem uma coisa até legal que você pega o próprio pôster, ele é muito didático nisso. O pôster dele, de um lado tá um Monte Fuji, no outro tá... eu não sei se é alguma construção histórica romana. Acho que eles quiseram referenciar uma construção genérica romana. Talvez. Não sei se é o Panteão. Não é o Panteão Não de Atenas. parece. Parece uma casa de banho da época, pelo menos quando a Provável. arquitetura é essa. E ali é legal que existe justamente o contraste de cada item. Nossa, eu tenho uma botinha de borracha para não deslizar quando você tá tomando banho no nosso mundo. E lá ele faz uma botinha de couro, rústica, porque ele viu naquele mundo e recriou no mundo dele, né? Porque ele tem os recursos, ele aos poucos se torna uma figura até bem relevante nesse contexto histórico, ali naquele, quando que é? 1200 alguma coisa, isso? 1100 e alguma coisa. 1100 alguma coisa. De fato, ele pega um período histórico dentro de Roma, né, dessa situação que ele traz, e tem até uma certa verossimilhança em cima disso tudo, sabe? O contexto histórico que ele retrata e como ele replica de forma social, de forma visual, de interações, e é uma obra muito completa justamente por isso. Porque ele pega essa questão de, o Lucius é só um arquiteto de casa de banho. Mas isso agrega a um fator histórico, a um fator cultural, a um fator de conhecimento tecnológico. Ele pega toda essa construção e faz valer. O roteiro é extremamente proativo em fazer isso. Hã? Não, nossa, desculpa. Eu acho que eu coloquei um 0 a mais também. É 100 e alguma coisa. Não, nossa, te cortei do nada. Foi mal. Não, é perfeito. Eu também. Obrigado, chat. Obrigado por vocês darem uma puxão de orelha. Mas realmente, tipo, ele retrata esse período, ele faz isso ser importante pra premissa da obra e pra como isso vai desenvolver dentro da narrativa, dentro desses episódicos. Episódicos, querendo ou não, que o Lucius vai fazer essa mesma didática. Ele tem um problema no mundo real dele, né, na Roma Antiga, ele vai pensar sobre esse problema, ele vai acabar eventualmente indo pro Japão,
real, se afogando, tendo algum tipo de problema nesse processo. Ele vai vivenciar uma situação que pode ter uma solução análogo ao problema que ele tá tendo, ou ele tendo alguma criatividade para adaptar, ele volta, recria aquilo e bola pra frente. E, cara, isso funciona de um jeito absurdo. É fantástico como, tipo, uma coisa que a gente sempre elogia em animes, coerência e consciência interna de personagem. Termerome dá uma aula disso. Você tem um cara que saiu lá do Império Romano, o início dos primeiros anos ali da Pax Romana, né, do Império Romano já completamente expandido, se consolidando, um pouco antes das coisas começarem a desandar de vez. Uhum. Então você tem aquele gigantesco império no Mediterrâneo, no seu período de, entre aspas, paz, e ele contextualiza, ele faz tanto o contexto histórico quanto o contexto de mentalidade. Então você pega o que uma pessoa daquela época, como ela interpretaria as nossas coisas na nossa realidade. Ela vê uma mangueira de borracha, mas borracha não existe na antiguidade. Como ela interpreta isso? Ela vê uma série de coisas aqui, os japoneses tomando saquê no banho ali, o saquezinho da imagem promocional. Pô, bebida alcoólica, um romano, como ele interpretaria e adaptaria isso na realidade dele? O vinho, a ânfora de vinho. Então, tipo, é um anime que ele dá uma aula de pesquisa, porque em momento nenhum o Lucius sai da perspectiva de um romano vendo coisas que estão completamente fora da compreensão dele, tipo, completamente longe, distantes do que qualquer coisa que ele poderia imaginar, mas dentro daquele mundinho dele, dentro da visão dele, ele tenta ao máximo interpretar aquilo de forma às vezes bastante didática, né? Tipo, muitas vezes ele não precisa te explicar como ele resolveu aquilo. Você vê a imagem do que ele fez, você entende como ele interpretou aquilo e como ele recriou aquilo na Roma. Tipo, nossa, esses pessoal tem um monte de escravo em um monte de lugar que eu não tô vendo. Como eles meteram o escravo nesse lugar? Ele volta lá e mete o escravo num lugar completamente aleatório para tentar recriar as construções. Sendo que, na verdade, não tem escravo na nossa realidade, na realidade japonesa. Quer dizer, corta. Não tem escravo na realidade japonesa retratada por ele. A gente entendeu, relaxa, a gente não tá tendo Yusha, fica tranquilo. Já foi esse. Já foi. Eu vou retornar meu ódio. Mas é fantástico, porque você tem dois esforços muito grandes e muito bem executados em Termerome. O esforço de verossimilhança e coerência interna e o esforço de verossimilhança e coerência externa com o período histórico, com os conflitos, quem são as grandes personalidades políticas, até um joguinho de palavras, né? A gente tem um Lúcio Modestus, um Lúcio comum de Roma, alguém que passou desapercebido dos livros de história por ser mais um cidadão comum romano, mas que, na verdade, fez a revolução das termas romanas e conheceu grandes personalidades históricas, das quais nós vamos ou ser introduzidos ao longo da história, ou vamos ouvir falar, ou vão ser citadas, ou a gente vê ao longo de toda a obra. E a forma como isso foi concatenada numa espécie de anime curto, complementado com uma lavagem de dinheiro da autora indo visitar termas, é fantástico. Porque você tem toda essa parte que é uma aula, é uma boa aula de narrativa, é uma aula de história também, de você entender a realidade daquela época, com uma forma. Ele não precisa fazer maniqueísmo da escravidão, ele não precisa fazer maniqueísmo de uma série de situações complicadas, ele também não faz a crítica, mas ele é extremamente consciente da normalização das quilos, trata aquilo com naturalidade, para te dar uma aula de história em ambientação e arquitetura daquela época da Roma, ao mesmo tempo que ele tem toda a consistência, como já falei, consistência e coerência interna para montar esse roteiro numa coisa que eu tenho que dar os parabéns para a autora de Termerome, que também foi a roteirista dessa série, não foi? Composição de série, foi ela que fez?
Eu tô vendo aqui. Eu acho que ela não fez a composição de série, mas ela tava envolvida com o anime de alguma forma. Eu acho que ela supervisionou o roteiro, alguma coisa assim. Eu tô até procurando aqui, porque quem tá em script é o Chuichiro Momose. E. Nossa, ele trabalhou em coisas bem esquisitas aqui. Talvez a autora realmente supervisionou, porque o Chuichiro, ele fez só Hoshino no Semidare, ele fez o Isekai da Aranha, ele fez o Infinity Dentogram, ele fez o Imoto. Ele tem umas coisas meio esquisitas aqui no currículo dele. Então eu acho que foi ele, não. Eu acho que... Nossa, Hajime Tenogao. Então eu acho que todo esse mérito eu dou pra roteirista mesmo, né, a criadora original, a Mari Yamazaki, que inclusive mostrou muito conhecimento, teve momentos, todo final de episódio tinha uma sketch dela visitando termas e ela mostrando, né, ela tendo contato com alguma coisa, alguma informação, algum lugar diferente de termas, explicando alguma coisa pra gente, ela também adquirindo conhecimento por, como esfria essa água, o que essa terma significa, quais sais tem nessa água aqui, uma água que pode ser potável ou não, e tem uma série de outras informações bem interessantes que te contextualiza ao contexto das termas japonesas no finalzinho de cada episódio. É muito interessante e ela mostra um nível de conhecimento, assim, absurdo. Você vê ela conversando com o pessoal, ela questionando coisas que são super pertinentes à situação. É uma profissional um tanto, sabe? É uma mangaka, assim, de muito respeito pelo pouco que ela aparece. Ainda assim, ela mostrou que ela é um poço de conhecimento e um poço de qualidade em fazer isso daqui. Tanto que tem umas coisas bem legais dela falando, nossa, como que o Lucius, ele pensaria, como o Lucius, ele estaria nessa situação aqui, como ele agiria. Então sempre tem essa questão de dar esse ponto do personagem que ela questiona. É sempre dar o ponto, não dela, mas do que o Lucius, o que esse personagem que está vivo dentro das minhas histórias, como ele interagiria. E isso daí é uma perspectiva muito legal, inclusive, como um autor, porque é muito menos sobre ele e muito mais sobre o personagem que ele criou, dando essa visão até mais viva de que o Lucius é de fato uma figura viva, um ser imaginário, só que vivo e crível. Então é muito legal como ela mostra essa dinâmica até de escrita que ela traz, e isso se transmite inclusive na própria obra, inclusive no próprio anime. Personagens são extremamente críveis, extremamente vivos, e mesmo com uma dinâmica completamente diferente por eles serem romanos e figuras num passado muito distante, ele traz de uma forma muito palpável o que era ele viver nessa época, como eles interagiam, como eles eram, como era a vida deles. Inclusive, mais um ponto interessante, isso é tão bem retratado que você olha, termina o romance e fala, mano, isso daqui não parece um mangá, um anime, não parece uma obra vinda de uma visão japonesa. Não que isso tenha problema, mas geralmente, inclusive a gente vê muito de Isekai, eventualmente muitas questões sociais, muitas manias japonesas são transmitidas pro Isekai ou para as obras que eles estão fazendo. Até obras históricas. Geralmente a gente tem a skin medieval com cultura japonesa. Isso! É por o mais exemplo, comum. que é um exemplo fácil que muita gente acaba caindo nesse problema? Doguesa. Sabe aquele ato de você se curvar ou de você suplicar, tipo, você ir ao chão e abaixar a cabeça? Inclusive, Bookworm traz essa leitura muito legal, inclusive, fazendo essa crítica. Isso daqui é um excelente gancho para você ver se uma obra está começando a se contextualizar dentro daquele contexto histórico ou não. Se o autor está realmente querendo transmitir aquele ambiente de uma forma mais crível e menos japonesa, vamos dizer assim. E acaba sendo que, cara, eu vejo o Termiro meu, eu falo, eu não sei quem escreveu, eu não sei de onde veio, eu estou em Roma. Ponto. Sim. Isso é maravilhoso.
A parte japonesa, a puxada japonesa da história vem quando é o Isekai Japão, da de vida, ele fato, vai sim. pro Japão e a gente tem choque de cultura e cultura japonesa. Mas é legal, o romano nunca deixa de ser romano, seja no seu modo de se tentar se vestir no Japão, seja na sua modo de se portar, da sua até arrogância no começo você sente. Uhum. Então, tipo, o Lúcius nunca deixa de ser um romano. Mesmo quando ele volta para Roma, em nenhum momento ele se ajaponesa. As transmissões são meramente das ideias dos tipos de banho. Então você ainda tem. E isso até é um pouco legal, porque evita um pouco os bugs históricos de viagem no tempo. A Sim. cultura não se passa, os atos em si não se passam muito. Se passa objetos, se passa ideias, se passa outras coisas mais simples, digamos assim. Uhum. É mais E pelo é interessante. conhecimento, né? Sim, sim. E é sempre unilateral. Uhum. Sempre do Japão para Roma, nunca o contrário. Sim, sim. Cara, é maravilhoso, é maravilhoso. Até como eles trazem isso pra gente, como eles transmitem pela produção esse anime. Porque, a produção de Termerome é maravilhosa? Não. Ela é extremamente eficiente. E isso eu posso dar o mérito. Funciona. Pra caralho, pra Ela caralho. não, ela, não, ela não quer sair na porrada com o roteirista, o que já é um mérito desgraçado. Pra roteiro bom, que às vezes ele só existe em âmbito de roteiro, como um certo bookworm que a gente tanto cita, isso é excepcional. Isso é excepcional. E quando você vê que agrega até um valor de produção à narrativa em si, é muito bom também. Porque assim, a Termerome, ele tem uma produção muito bem contida. Ela até meio travadona, pouco in between, pouca fluidez de animação, mas isso se transmite em traços muito fortes, uma fotografia bem transmitida, bem forte, sabe? Cores muito fortes, os tons que eles utilizam são fortes, os contornos são realmente bem delineados e você tem essa representação visual que ela é impactante pela própria primeira vista. E aí você tem uma habilidade de construir visualmente tudo que está sendo transmitido em texto para tela e que faz sentido. Então, um objeto que ele está falando, que ele está inspecionando, ele é bem concebido e esse objeto faz sentido em cena. E quando ele precisa só estar em cena para dar subtexto e costurar junto com o texto, faz sentido também. Então, ele vivenciou aquilo, trouxe uma informação do mundo do Japão para Roma e replicou. Então, vou criar uma mangueira que não é de borracha, mas é de tripa, de animal. E visualmente isso é mostrado, ele não precisa fazer uma exposição daquilo, tornando redundante. Não, ele mostra a mangueira ali, toda feita da forma correta. Aí você tem canaletas sendo feitas dessa forma, tubulações, toda a arquitetura em si, tudo que ele utiliza para mostrar em tela é em prol do roteiro. É para ajudar o roteiro. Ele nunca passa à frente do roteiro. Ele não faz isso. Mas todo o apoio que ele dá pro roteiro brilhar é excepcional. Porque tem muita coisa que não precisa ser dita. Que no texto, o texto já previamente apresentou e a cena só está demonstrando para você. Sem encavalar os momentos, sem querer atrapalhar, sem atrapalhar de fato, e sendo extremamente intuitivo a você absorver essa situação, inclusive dando uma boa sensação de imersão, porque visualmente e até em arquitetura, toda a ambientação que ele cria é muito crível, é muito verossímil, você realmente se sente no lugar, porque o lugar é muito bem pensado. Tem até um monte de detalhes dentro da própria representação de uma situação histórica que eles fazem, que quando você vai puxando referência, faz sentido. Tem até uma que o Maurício falou, dentre tantas que ele trouxe, quando a gente tava assistindo, que no meio-fio, ou na rua, tinha uma série de sulcos, né? Uns trilhos assim, para enganchar a roda da carroça e você ter meio que um trilho de carroça para a carroça conseguir seguir em frente.
sem Sim, sair da sua rota. guia, você ter Isso. guias de carroça, que era uma coisa que se tinha na Roma Antiga para algumas coisas, dentro da cidade. Eu não lembro se estradas tinham, mas se tinha meio que esses trilhos para enganchar as carroças e organizar tráfego. Pensa no Império Romano inteiro, né? Aquela bizarrice gigantesca que foi na época. E a gente tá anos 100, anos 100 de alguma coisinha. Já o auge do Império Romano. Então, tipo, e isso e outros detalhes arquitetônicos que, tipo, fantástico. A forma como eles tratam a cultura e os pudores, de também não é direto, não é o texto falando desse choque cultural, mas você assistindo, você percebe o choque cultural de uma série de questões ali determinadas, diversas ali, inclusive aí o Thunder vai completar comigo. Melhor Isekai de Eti das últimas décadas. Não, com toda certeza, porque até o contexto de nudez aqui, ele entra em conversa. Porque, querendo ou não, você toma banho sem roupa. E eles estão, muitas das vezes, tomando banho ou conversando sobre o aspecto de se banhar. Então, faz sentido você ver um romano na sua tela todo, né, com o corpo todo trabalhado e nu, a todo momento. Você vai cansar de ver bunda do Lúcio aqui, de todo mundo, porque faz total sentido dentro do contexto aqui. Por isso que, cara, Termeromê, ele é uma obra muito ímpar, principalmente de proposta, e como a produção conseguiu ser excepcional em transmitir isso. De novo, não precisa ter uma baita produção megalomaníaca do Estúdio Witch. Seria bom? Porra, pra caralho. Mas não tem. Só que o fato de não ter não quer dizer que ela é funcional. Então eu acho legal porque ela consegue ser muito brilhante em toda a sua funcionalidade. Com o seu jogo de cores, com seus filtros, principalmente com toda a sua preocupação em criar uma ambientação correta, fazer distinção entre esses dois mundos, né? Tanto Roma quanto o Japão. O acerto aí, já dando os elogios a todos os méritos que eu posso dar e o quanto eu poderia elogiar mais esse roteiro, porque é maravilhoso, é muito bem escrito, é muito bem pensado, é muito criativo até. E como Termeromê, no final do dia, ele é uma obra que vale muito a pena e me surpreendeu de verdade, cara. Eu não tenho outra nota que não seja um 10, por mais que esse 10 ele é diferente, talvez, de outros 10 que eu já dei na minha vida, mas ele é uma obra que ela é tão eficiente, ela é tão criativa, é tão única, que eu consigo dar esse mérito dela conseguir chegar num pico, num máximo de entrega que ela pôde entregar. Inclusive, se tivesse mais episódios, ela conseguiria entregar muito mais. Mas não porque faltou, é porque é uma experiência acumulativa. A experiência desses 11 episódios está completa. Se tiver mais, é só pra maximizar o que já tá completo. É um anime linear, mas ainda episódico, né? Ele segue uma sequência, vamos dizer assim, contida nos episódicos, mas os episódios estão colocados em ordem cronológica e linear, contando a história. Então, tipo, você entende que tipo, as coisas vão indo. Concluiu fechadinho, mas a história tá aí. A história de Roma não acabou naquele ano. Se o anime quiser abrir e fazer mais choque cultural, mais coisas, contar mais da história de Roma, dos conflitos e de todo o momento tenso que eles estão ali, porque querendo ou não, é um momento de conflito político até abordado nos episódios finais, cara, super bem-vindo, dá para continuar, a dinâmica de Termeromê dá para fazer muita coisa ainda. Muita coisa deles explorarem todo esse conflito cultural e tudo mais. E o nível de cuidado que a autora teve para fazer esse roteiro com tamanha coerência é esperar que aqui o céu é o limite. Não precisa da produção 10, uma produção funcional como que Termeromê tem, já tá de bom tamanho, apesar que se quiserem melhorar não vou reclamar nem um pouco. Se quiserem botar Steph de Kaguya para fazer Termeromê, ter segunda temporada, eu não vou reclamar. Desde que, claro, eles não deixem de fazer Kaguya. De fato, de fato. E eu
fico com um 9, vai. Por um mero motivo que, tipo, eu gostei pra caramba de Termerome e não é um anime perfeito, muito bom. E é só isso. Só isso. Por chatice mesmo. Porque sim, porque a nota é minha. Não, de fato, de fato. O 10 eu acho um pouquinho too much, mas é tão único que eu acho que eu vou dar essa colher de chá pra ele. Não, se você pegar a propósito do que foi Termerome, ele é muito. Não tem. Você não tem. Você não tem. Outros isekais bons, tem. Mas cada um é de um jeito. Não tem nada como Termerome é. O anime histórico, como Termerome, também não tem. É único. Tipo, anime de termas, Sim. como Termerome, também. E sem crimes, porque aqui não temos crimes. Pois é. Cara, é muito único. Em tantos fatores distintos, é muito único. Então, meus parabéns, se fosse cara. completar, só uma coisa que tá dublada em português, a dublagem tá fantástica. O único pecado da dublagem brasileira é que a gente não fala tão latim tão bem quanto o Suda Kenjiro. Mas tá bala. É aquele negócio, cara. Tsunda Kenjiro já é outro nível, então, independente. Independente, porque o Tsunda Kenjiro é um monstro, aí é difícil ser tão bom quanto ele. Tirando que a gente não fala latim como o Suda Kenjiro, dublagem tá bala. Pô, tá muito bom, muito bom.